Olá, queridos irmãos e irmãs do canal Pregando a Palavra, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse terceiro vídeo, vamos dar continuidade da nossa série Como Passar o Dia com Deus. Já falamos 3 temas: orar pela manhã, o primeiro; o segundo, ler a Bíblia antes de sair de casa; e hoje é o nosso terceiro vídeo, cultivar o espírito de oração. Mas antes, humildemente peço a você que se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e ative o sino de notificação. E também você pode clicar em gostei, tá bom? Outra forma de passar o dia com Deus é estar constantemente em espírito de oração. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ensina: orai sem cessar. O que Paulo queria dizer aos Tessalonicenses quando escreveu orai sem cessar? Estaria ele ordenando que os crentes orassem horas e horas a fio, ininterruptamente, sem parar um minuto sequer? Seria esse seu desejo, que eles não fizessem outra coisa durante o dia além de orar? Não era isso que Paulo pretendia quando escreveu esse texto. Por orar sem cessar, entendemos que Paulo se referia à constância na oração. Orar sem cessar, além da constância e perseverança, também compreende estar constantemente em espírito de oração. E é essa prática que irei abordar agora. Mencionei no primeiro vídeo dessa série sobre a oração matutina, aquela no começo do dia, que você provavelmente faz no seu quarto antes de sair de casa, antes de ir para o trabalho, antes para a escola, antes de fazer a tarefa de um novo dia. Existe também a oração feita em um período específico do dia. É a chamada oração particular, ou seja, secreta, da qual falarei mais adiante. Entretanto, existe uma outra forma de orar. Nela você não necessita de um lugar específico, nem de uma hora específica necessariamente. Você precisa orar no momento e local que quiser. Estou me referindo a estar no espírito de oração. Trata-se da oração silenciosa, feita com a mente e com o coração. Essa oração é aquela proferida em seu interior, lá no íntimo. É a comunhão mantida com Deus dentro do ônibus, na bicicleta, indo para a escola, no táxi, no Uber, caminhando pelas praças e campos, no carro em meio ao intenso trânsito, no almoço, no tempo vago, orando o tempo todo. Ou seja, sem cessar, em espírito. Essa é uma maneira notável de manter comunhão constante com Deus. Olha só o que diz em Efésios 6, versículo 18. O apóstolo Paulo ensina: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Através deste método, orar em pensamento silenciosamente em seu coração, você poderá de fato praticar e desfrutar da oração o dia todo, mantendo comunhão com Deus, louvando e adorando a Ele em espírito, intercedendo por seus amigos, familiares e pelas almas perdidas, suplicando que venham ao Salvador. Você ainda roga a Deus sabedoria, graça e forças para a pesada rotina diária. E esteja certo, você receberá grandiosas respostas por tais orações. Amém? Então, irmãos, é muito importante não só começar o dia em oração falando com o Pai, depois ler a Bíblia e, claro, continuar em oração, né? Saindo de casa, você entrando no seu carro, adorando a Deus, pedindo proteção, pedindo para que Ele dê sabedoria, continuando ali conectado com o céu. Você sabe que o acusador Satanás, como uma fera, está o tempo todo sondando os filhos de Deus, com o fim de derrubá-los. Em 1 Pedro 5, versículo 18, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro já nos alerta aqui qual a finalidade do inimigo de nossas almas. Está procurando sempre alguém. Então, estar em espírito de oração nos mantém alerta, sempre vigilante contra
as astutas ciladas do diabo, da velha serpente. Olha só o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Digamos que a oração nos torna mais sensíveis aos passos do inimigo, que por se tratar de um ser espiritual, nos faz necessitar de discernimento espiritual. Em oração, o nosso discernimento fica mais aguçado. A derrota que muitos crentes sofrem no combate contra as forças das trevas reside, muitas vezes, no fato de não cultivarem uma comunhão sólida com Deus em oração. Se alimentarmos mais a carne do que o espírito, seremos presas fáceis para Satanás. Estar em espírito de oração nos mantém vigilante contra a nossa natureza pecaminosa e contra o velho homem que ainda disputa espaço dentro de você e dentro de mim. Paulo disse, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Então, a velha natureza é sempre inclinada a pecar, a satisfazer seus desejos impuros. O pecado está sempre de tocaia, se valendo da sua natureza caída para qualquer momento dar o bote. Veja que diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7. É um alerta de Deus para nós, que diz, se procederes o bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus já nos orienta, a nossa própria vontade é contra nós mesmos. Ficamos alertas, hein? Se você vacilar, certamente cairá. Então orar em espírito nos ajuda a mortificar os nossos desejos carnais, fazendo com que tenhamos mais forças e resistência contra as inclinações carnais. É uma maneira de vigiar para não cair em tentação, como disse o Senhor Jesus. Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Então é isso, queridos irmãos. Vamos ficar vigilantes. Jesus está nos orientando para vigiar e orar. É muito importante esse ensino de hoje para que venhamos ter mais oração com Deus, para que tenhamos mais momento com Deus, não só em casa, mas no trabalho, em qualquer lugar, estejamos em espírito de oração. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Te amo em Cristo Jesus.